Olá, iniciando então mais uma aula da disciplina de redes de computadores. E o tema da nossa aula de hoje é Introdução à Criptografia. Na aula de hoje abordaremos os seguintes tópicos. Começaremos com criptologia, onde falaremos uma visão geral, passaremos pelos termos comuns e sobre a classificação dos algoritmos. Em seguida temos aí conceitos da segurança da informação, onde falaremos sobre a tríade CIA, princípio de Kerckhoffs, princípio de confusão e difusão e entropia. Em seguida entraremos nos algoritmos em si, onde algoritmo de chave simétrica eu separei para vocês o algoritmo AES, provavelmente o mais utilizado no mundo desse tipo. E algoritmos de chaves assimétricas, nós temos aí o algoritmo RSA e o algoritmo Diffie-Hellman. E em seguida nós teremos as conclusões da aula. Falando então sobre criptologia, criptologia é a disciplina que reúne os conhecimentos e as técnicas necessárias à criptografia, e criptografia está relacionada à modificação codificada, ou seja, a grosso modo é a elaboração de códigos. E a criptoanálise? A criptoanálise é o processo reverso, ou seja, a solução de criptogramas ou, de maneira simplificada, a quebra desses códigos. Então, é como se você tivesse, de um lado, um profissional preocupado em elaborar códigos que não possam ser quebrados, e na outra ponta você tem um profissional determinado a fazer o oposto, ou seja, a quebrar esses códigos que foram elaborados pelo primeiro. Existem vários tipos de algoritmos criptográficos e podemos citar então algoritmos de encriptação, ou seja, são aqueles que codificam a informação de modo a torná-la confidencial, algoritmos de desencriptação, que realizam o processo inverso, e as funções hash. As funções hash são funções de um único sentido, usadas para assegurar a integridade dos dados. Por um único sentido, eu quero dizer que é uma função, imagine uma função matemática, que recebe como entrada um determinado valor, gera como saída este valor, porém embaralhado, ou seja, encriptado, né? E uma vez que você tem esse valor encriptado, seja muito difícil ou quase impossível você descobrir a partir de qual valor ele veio. Funções hash não são tema da nossa aula ela é focada mais em algoritmos aí de encriptação e desencriptação, tá? Mas é interessante você dar uma olhada em funções hash também, porque funções hash são muito utilizadas, por exemplo, no armazenamento de senhas, né? Então, imagine que você tem um sistema onde um usuário informa sua senha. Ao invés de você guardar esta senha pura no banco de dados, o que é muito perigoso, o indicado é que você passe essa senha para uma função hash, ou seja, você vai gerar então um resultado que é um texto encriptado, e o que você guarda no banco é esse texto encriptado. Isso é seguro porque se um usuário mal intencionado tiver acesso ao seu banco de dados, ele não será capaz de ler as senhas, uma vez que elas estão lá encriptadas, né? E mesmo você, como engenheiro do sistema, não é necessário que você saiba as senhas dos seus usuários. Então, é a maneira correta, ética de se implementar esse tipo de coisa. Mas, novamente, voltando ao tema da aula de hoje, a nossa aula de hoje está focada no processo de encriptação e desencriptação. Agora, sobre alguns termos comuns neste mundo de criptografia e criptoanálise, né? Todos os algoritmos que nós formos abordar aqui nesta aula farão uso desses termos que estão aqui nesse slide, então é interessante que a gente já comece a se acostumar com eles. O primeiro termo é o texto simples, do inglês plain text, que é a mensagem a ser encriptada, ou seja, essa mensagem que o usuário consegue ler, a mensagem produzida, né, pelo usuário. O segundo termo, texto cifrado, também em inglês ciphertext, que é justamente a versão encriptada da mensagem produzida, né, pelo usuário inicialmente. A chave secreta, ou secret key, é um valor secreto usado como parte do processo de encriptação e desencriptação. E por último, o algoritmo é um processo matemático que faz uso da chave secreta para transformar o texto simples no texto cifrado ou vice-versa. Então, esses 4 elementos, eles são elementos comuns a todos os algoritmos que veremos aqui nesta aula. Falando agora sobre classificação dos algoritmos. Os algoritmos eles podem ser classificados como sendo simétricos ou assimétricos. E essa classificação diz respeito a como eles utilizam as chaves secretas.
Quando a gente diz que um algoritmo de encriptação realiza encriptação simétrica, significa que ele usa a mesma chave tanto para encriptar quanto para desencriptar. Então, observe o seguinte, se você está transmitindo um dado usando esse tipo de algoritmo, esta chave tem que ser compartilhada entre o emissor e o destinatário. A encriptação assimétrica, por sua vez, faz uso de chaves diferentes para encriptar e desencriptar. Esse tipo de algoritmo também é chamado de criptografia de chave pública. Nós vamos ver os dois tipos na aula de hoje. Analisando agora a respeito dos algoritmos simétricos, eles podem ainda ser classificados como cifras de bloco ou cifras de fluxo. E a diferença é o seguinte: algoritmos simétricos de cifras de bloco encripta e desencripta os dados em blocos de tamanhos fixos, ou seja, você pode ter um bloco grande, mas se ele trabalhar lá, por exemplo, com blocos de tamanho de 128 bits, ele vai quebrar o seu bloco inicial, seus dados iniciais, em pequenos blocos de 128 bits e realizará a encriptação nesses pequenos blocos, um após o outro, até que todo o seu dado tenha sido encriptado. Os algoritmos de cifras de fluxo, por sua vez, a gente pode imaginar, por exemplo, uma streaming, né? Do inglês ele vem de stream cipher, e o processo de encriptação ocorre bit a bit e não bloco a bloco. Então nós temos essas duas diferenças. Falando agora sobre a tríade CIA. CIA vem do inglês, nada tem a ver com aquela agência do governo americano que estamos acostumados a ver aí em filmes, por exemplo. CIA vem do inglês de confidencialidade, integridade e disponibilidade, né? Com as respectivas palavras aí, confidentiality, integrity and availability. Falando sobre confidencialidade primeiro, o objetivo da confidencialidade é manter os dados protegidos de usuários não autorizados. O objetivo da integridade é garantir que os dados não tenham sido modificados, ou seja, eles chegam da maneira como saíram do emissor, digamos assim, né? E por último, o princípio da disponibilidade preza por garantir que os meios necessários estejam sempre disponíveis para que o usuário possa acessar esses dados. Por meios aqui eu quero dizer a infraestrutura mesmo do local, ou seja, que a rede esteja sempre disponível, que os computadores estejam sempre operacionais, de modo que quando o usuário precisar acessar a informação, essa informação vai estar disponível para ele. Um outro objetivo comum também em conceito de segurança preza por garantir que o autor de uma mensagem não possa negar a sua autoria. Ou seja, se você recebe uma mensagem que é assinada por uma pessoa, essa pessoa não pode dizer que não tenha assinado. Tá? Então nós temos aí a tríade CIA e mais um conceito bastante comum e importante no aspecto da segurança da informação. Falando agora sobre o princípio de Kerckhoffs. O princípio de Kerckhoffs, a criptografia, foi elaborado por Auguste Kerckhoffs. É um criptógrafo nascido na Holanda, né? Foi um criptógrafo nascido na Holanda no século XIX. E ele diz basicamente o seguinte: ele diz que um sistema criptográfico deve ser seguro, mesmo que tudo sobre o sistema, exceto a chave, seja de conhecimento público. Ou seja, o público pode conhecer todo o sistema, pode conhecer o algoritmo, pode saber como o algoritmo funciona, mas se ele não tiver a chave, ele não deve ser capaz de reverter o processo de encriptação. Continuando sobre conceitos agora, nós falaremos sobre dois princípios chamados de princípios de confusão e difusão. Eles foram descritos pela primeira vez por Claude Shannon em 1949. E a descrição deles foi mais ou menos a seguinte: a difusão ela foi utilizada com o objetivo de tornar a relação estatística entre o texto simples, ou seja, o plain text, o texto original, e o texto cifrado a mais complexa possível, a fim de evitar a descoberta da chave. Na verdade, o objetivo desses dois princípios é evitar a descoberta da chave, tá? Então a difusão ela está preocupada com o quão diferente o texto cifrado é do texto simples, o quão embaralhado ele está, né? De modo que, se você mudar um único bit do texto simples, isso deve resultar na mudança de aproximadamente metade dos bits do texto cifrado. Essa característica ela é importante porque se você muda um bit do texto simples e isso gera a mudança de apenas um bit do texto cifrado, você já dá uma dica a um usuário mal intencionado sobre possivelmente qual a chave escolhida, em especial se ele tem conhecimento do algoritmo, né?
E em contrapartida, se você muda um bit do texto simples e você muda quase todos os bits, com essa simples mudança, isso gera quase todos os bits do texto cifrado sejam diferentes, ele pode olhar o complemento disso, ou seja, ele pode olhar ainda os bits que não mudaram, que são poucos, e também tentar deduzir a sua chave. Então por isso que é importante você ter essa relação de mais ou menos metade dos bits serem mudados, né, quando você muda um único bit do texto simples. A confusão, por sua vez, ela foi empregada para evitar a descoberta da chave de codificação, porém ela busca tornar o mais complexo possível a relação estatística entre o texto cifrado e a chave de codificação. Então, o objetivo aí dos dois princípios é realmente tentar dificultar o máximo possível que um usuário mal intencionado descubra a sua chave. Tá? Repetindo, a difusão analisando a relação entre texto simples e texto cifrado, e a confusão analisando a relação entre texto cifrado e a chave. O último conceito de segurança da informação que falaremos é a entropia. E a entropia ela mede o grau de aleatoriedade presente em um dado. Por exemplo, um texto simples, ou seja, um plain text, ele possui um grau de entropia muito baixo. Imagine se você pegar um texto escrito, por exemplo, em português. Se eu te disser uma letra, se eu disser assim, eu encontrei uma letra Q nesse texto, você consegue dizer que provavelmente depois dessa letra teremos uma letra U, por exemplo. Né? Então, com base numa letra, você é capaz de meio que prever as mais prováveis letras que podem aparecer depois dela, porque a gente tem o conhecimento do idioma. Né? Então, a gente vê que tem muito pouca aleatoriedade, né? Porque o idioma é conhecido. Em contrapartida, um texto cifrado ele deve possuir aí um elevado grau de entropia, ou seja, deve ter uma grande aleatoriedade quando você analisar um caractere em relação ao outro, ou um dado em relação ao outro. Bem, esses eram os conceitos que nós iríamos abordar aqui de segurança da informação. Começaremos agora então a detalhar um pouco mais sobre os algoritmos. Falando sobre algoritmos de chave simétrica, como nós já comentamos no início da aula, algoritmos de chave simétrica usam a mesma chave para a encriptação e desencriptação dos dados, e a chave deve ser compartilhada através de um canal seguro entre os pares. E aqui nós já temos um aspecto interessante, né? Porque se eu estou gerando essa chave justamente para poder construir um canal encriptado que eu possa transmitir os meus dados, como então eu vou transmitir essa chave? Né? Porque uma vez que eu acabei de gerar a chave, eu estou imaginando que esse canal encriptado ainda não exista, ele é o objetivo. E como eu vou compartilhar essa chave entre dois pares que estão, por exemplo, distantes entre si, geograficamente separados? Né? Então a gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Mas voltando aqui sobre algoritmos de chave simétrica, esse tipo de algoritmo possui inúmeras vantagens na transmissão de dados em grande volume, geralmente chamado de bulk em inglês, né? E por dados de grande volume, a gente vê isso ser muito utilizado, por exemplo, em operações de banco de dados. Quando você está fazendo inserção de dados, geralmente é mais rápido você fazer uma inserção de um grande bloco do que você fazer múltiplas inserções de blocos pequenos. Então esse é parte do contexto aí desta frase. Tá? Geralmente, algoritmos de chaves simétricas são mais eficientes que os de chaves assimétricas. E eles têm uma vantagem. Quando eu tenho um algoritmo desse tipo, ou seja, de chave simétrica, são do tipo cifra de bloco e não de fluxo. Apenas lembrando, de cifra de bloco é aquele que pega o seu dado e quebra ele em blocos de tamanho fixo para então fazer a encriptação. Esses blocos podem ser processados paralelamente. Então você poderia, por exemplo, aqui, quebrar o seu texto simples na metade, gerando dois blocos de 128. E poderia delegar que cada núcleo de processador fizesse o algoritmo de encriptação em um bloco. E você poderia repetir esse processo no destino para desfazer o processo de encriptação. Isso, evidentemente, se não tiver relação direta entre os blocos aqui produzidos. Né? Então, esse tipo de algoritmo ele é também bastante possível de ser paralelizado. Falando agora sobre o algoritmo AES. O algoritmo AES é o algoritmo escolhido do tipo de encriptação simétrica para poder mostrar na aula de hoje. Foi o algoritmo que eu escolhi. E o motivo é porque ele é provavelmente o algoritmo mais utilizado no mundo. Tá? Ele foi adotado pelo governo dos Estados Unidos em 2001. E para os interessados aí,
Vocês podem procurar mais a respeito da história. Falando rapidamente, o governo americano abriu naquela época uma conferência, ou algumas conferências, pedindo que pessoas do mundo inteiro mandassem propostas de algoritmos de encriptação. E o AES foi o vencedor aí dessa disputa. Ele foi desenvolvido por dois criptógrafos belgas, temos o nome deles aí, Vincent Rijman e Joan Daimen. Eu não faço ideia se a pronúncia dos nomes é essa. E ele é um algoritmo de chave simétrica do tipo cifra de bloco, ou seja, ele trabalha com tamanhos fixos de bloco no processo de encriptação e desencriptação. Os blocos de dados possuem 128 bits, como estamos vendo aqui, e as chaves que o algoritmo vai usar no processo de encriptação e desencriptação, lembrando que por ser simétrico é a mesma chave dos dois lados, elas podem ter 128, 192 ou 256 bits. A gente vai falar agora sobre essa questão dos blocos de dados e veremos em seguida no que esses tamanhos de chave aqui modificam o funcionamento do algoritmo. Falando então sobre os blocos de dados, eles possuem 128 bits ou 16 bytes e eles são agrupados em uma matriz previamente. Então nós temos aqui os 16 bytes e temos a composição dessa matriz. Byte 0, 1, 2, 3, numerados, até que a gente chegue no byte 15. Tenha em mente então que os seus bytes estão organizados nessa matriz porque todas as operações do algoritmo acontecem em cima dessa matriz. Falando agora sobre as chaves, a chave de 128 bits, você usa uma chave de 128 bits para encriptar os seus dados, isso significa que internamente o algoritmo AES executará 10 rodadas no processo de encriptação. Falaremos sobre as rodadas daqui a pouco. Se você usa 192 bits, ele utilizará de 12 rodadas, e se você usa 256 bits, o tamanho da sua chave, ele executará então em 14 rodadas. Tá? Observem que mesmo chave de 128 bits já é muito seguro, ok? Então geralmente se você precisa assegurar a transmissão dos seus dados, 128 ou 192 já está muito bom, tá? Geralmente chave de 256 é utilizada em documentos realmente confidencialíssimos assim, de governos federais e coisas do tipo. Tá? Então a menos que você tenha uma informação desse tipo, mas você pode ficar tranquilo que seus dados estarão já seguros mesmo com chave de 128 bits. Agora, falando sobre as rodadas, e aí a gente começa definindo, antes de entrar nas rodadas em si, a gente vai aqui para baixo na definição de chave da rodada, ou em inglês, round key. Tá? A round key ela é uma chave para aquela rodada somente, como o próprio nome já diz, mas ela é obtida a partir da chave privada escolhida inicialmente. Então esta chave é a que dará origem a todas as round keys que o algoritmo vai utilizar. Tá? E aí as rodadas que são descritas aqui, elas acontecem da seguinte forma. Então nós temos o texto simples, o plain text, e na rodada 1 é feita uma operação de ou exclusivo em relação a esse texto simples, né? Já utilizando a round key. Só uma observação, eu não vou aqui entrar em muitos detalhes e aprofundar todas essas rodadas, não. O meu objetivo aqui realmente é só passar para você uma ideia um pouco assim superficial, uma visão geral mesmo de todos os processos que incluem aqui dentro, para que você tenha uma ideia do quão complexo e o quão seguro é esse algoritmo. Então, continuando, a primeira rodada é feita uma operação de ou exclusivo entre o seu dado original, que vai estar naquela matriz, e a round key, que novamente foi derivada da sua chave inicial, da sua key. Depois, as próximas rodadas, a rodada de 2 até a 9ª, isso se você escolher 10 rodadas, ou rodada de 2 até a 11, até a 11ª, se você escolheu 12 rodadas, ou a rodada 2 até a 13ª, até a rodada 3, se você escolheu 14 rodadas, será uma repetição desses passos que estão aqui. O primeiro, chamado de subbytes, nós temos aqui nessa figura, onde é basicamente uma operação de substituição dos bytes da matriz original, gerando uma matriz já diferente, com bytes substituídos. Então aqui é a matriz original dos seus dados, original que eu digo, após ter sido aplicada a primeira rodada, já não é mais o plain text, ok? Você aplicou o ou exclusivo na round key, gerou uma matriz, e essa matriz é a que alimenta a rodada 2.
Então você faz a etapa de subbytes, onde você há uma substituição dos bytes, dando origem então a uma nova matriz. Depois você tem a próxima etapa, que é a shift rows. O shift realmente ela vai fazer um deslocamento das linhas. Então repara, a primeira linha não muda. A segunda linha você desloca de uma posição, né? a linha 0, a linha 1. A linha 2 você desloca de 2 posições e a linha 3 você desloca de 3 posições. Então você tem essa operação de shift rows que vai gerar novamente uma outra matriz. Esta matriz resultado da shift rows, ela passará pelo processo de mix columns. O mix columns ele pega uma matriz de valores constantes determinada durante a execução do algoritmo e multiplica essa matriz por cada coluna da sua matriz original, obtendo ainda assim uma nova matriz após essa multiplicação. E por último vem a etapa de add round key, onde ele pega a sua matriz obtida da etapa anterior e realiza então, aplica a operação nela juntamente com a sua round key, gerando então ainda uma nova matriz. A cada rodada uma nova round key é gerada. Tá joia? Então se você tiver escolhido 10 rodadas, você vai ter a rodada 1, você vai ter a execução de 8 rodadas, fazendo isso aqui 8 vezes, iterando 8 vezes nisso. E por fim uma rodada final, que é composta pelas operações de subbytes, shift rows e add round key. Ou seja, aqui nós não temos somente a mix columns. E aí fecha as 10 rodadas. Então dá para ter uma ideia do quanto o dado foi embaralhado, né? Do quanto ele foi encriptado. Como essa chave é conhecida também no destino, quando o destinatário recebe essa informação toda embaralhada, ele apenas, entre aspas, precisa repetir essas operações na ordem inversa para que ele obtenha o texto simples lá original. Então, basicamente é isso. Então, quando você alterna o tamanho da chave, o que você está determinando é internamente no algoritmo quantas rodadas serão executadas. Continuando no algoritmo AES, se ele é simétrico, como que eu faço a combinação da chave entre os pares, né, previamente? Porque o cenário dele é este aqui, reparem. Eu tenho um emissor, o emissor tem o texto simples, ele realiza a encriptação do texto simples utilizando a chave. Então ele transmite esse dado encriptado aqui no meio público, no meio compartilhado, onde usuários mal intencionados podem tentar quebrar esse dado. Quando chega no destino, o destinatário realiza o processo inverso, ou seja, desencripta esses dados, obtendo o texto original, né? Então, para eu poder combinar a mesma chave nas duas pontas, se eu tenho esses dois computadores, por exemplo, separados geograficamente, eu preciso ter estabelecido entre eles previamente um canal seguro aqui, né? Já. Então, o que se faz geralmente é que você utiliza um algoritmo de chaves assimétricas para obtenção de uma chave comum entre os pares, para então você poder executar o algoritmo simétrico. Lembrando que o algoritmo simétrico, ele geralmente tem melhor desempenho do que o algoritmo assimétrico. Então você usa o algoritmo assimétrico apenas na geração dessas chaves. Uma vez que elas estejam geradas, você usa o algoritmo simétrico na transmissão dos dados. Então a gente vai começar agora a falar sobre o algoritmo de chaves assimétricas, como funciona agora então o estabelecimento desse canal seguro ou mesmo a geração dessas chaves se eu tiver em um meio não encriptado. Algoritmos de chaves assimétricas, então, como nós já comentamos, ele utiliza de chaves diferentes para encriptar e desencriptar os dados. Nós temos então uma chave privada, que é um valor numérico mantido em segurança pelo usuário. Essa chave você não pode compartilhar de forma alguma. E nós temos uma chave pública, que é um valor derivado da chave privada e que pode ser compartilhado publicamente. Tá joia? Então a ideia aqui é o seguinte, comparando os dois cenários aqui nós temos a encriptação simétrica, que nós acabamos de abordar nos slides anteriores, né? E então, como a gente já comentou, nós temos a mesma chave, e na encriptação assimétrica, nós temos uma chave que é pública, onde todo mundo pode ter conhecimento dessa chave, não tem problema. E reparem que esta chave ela é uma espécie de uma função de apenas uma via também. Ou seja, ela é capaz de encriptar dados, mas somente encriptar. Ela não é capaz de reverter o processo. Então, por isso que você pode tornar isso aqui público. A pessoa que tem a sua chave pública,
será capaz de encriptar os dados para poder enviar para você, e se esses dados forem capturados no caminho, esta chave não é capaz de reverter o processo. Tá? Quando você recebe essa mensagem encriptada por sua vez, a sua chave privada é a única responsável, a única capaz de reverter o processo e fazer o processo de desencriptação. Tá? Então, o funcionamento básico é esse aí. Então, continuando, repare que a segurança da chave pública se baseia no fato de que a mesma funciona como uma função de único sentido, como eu acabei de falar. Do contrário, né, a chave privada poderia ser derivada a partir da chave pública. Se fosse possível reverter o processo, ou seja, pegar o texto encriptado e desfazer o processo para o texto simples, eu conseguiria possivelmente deduzir a chave privada desse processo todo. Então, todo o processo de algoritmos de chaves assimétricas se baseia neste fato, se baseia na existência de uma função matemática de um único sentido, ou seja, ela é capaz de gerar um texto cifrado, mas uma vez tendo esse texto, você não consegue imaginar o caminho de volta, você não consegue obter de volta o texto simples. Então, ela é uma função, né, de um único sentido. Falaremos agora sobre o primeiro algoritmo de chave assimétrica, que é o algoritmo RSA. O algoritmo RSA, e a sigla dele vem dos nomes aí dos inventores ou dos descobridores, Rivest, Shamir e Adelman. Eu também não sei se a pronúncia deles é assim, mas ele é um algoritmo de chaves assimétrico usado para a transmissão de dados. Foi descrito publicamente em 1977, aqui está o nome dos autores, Ron Rivest, Adi Shamir e Leonard Adelman. Só que reparem que um algoritmo equivalente a ele já havia sido descrito em 1973 por Clifford Cox. Só que ele foi mantido em sigilo, ele era um documento sigiloso da inteligência britânica. Quando ele foi descrito publicamente por esses três autores em 1977, então o governo britânico quebrou o sigilo do seu documento, que já não fazia mais sentido manter o sigilo dessa informação, deste processo. O algoritmo RSA, aliás, como todo o algoritmo de chave pública privada, ele funciona da seguinte maneira. Nós temos um emissor com uma mensagem. Essa mensagem ela é então convertida em valores numéricos, mas ainda não encriptados, né? Então ele passa pela chave pública. Como eu disse, a chave pública ela é de domínio público. Todo mundo pode ter a chave pública gerada de uma chave privada, mas a chave privada só quem pode ter é o dono, né, que gerou essas chaves públicas. Então ela passa pelo processo de encriptação a partir da chave pública e é gerada a mensagem cifrada. Essa mensagem cifrada pode então ser transmitida pela internet. E quando ela chega do outro lado, o dono da chave privada realiza então o processo de desencriptação, obtendo de volta o valor numérico e a partir dele ele consegue obter a mensagem. Então, mostrando um pouco mais sobre como o algoritmo RSA funciona e qual a função aqui de chave pública e privada dele. A ideia então é a seguinte, nós temos aqui o emissor, vamos supor que a mensagem dele, eu coloquei um olá aqui, e vamos supor que após converter essa mensagem, o número associado a ela seria o número 2. Então o número 2 significa a palavra olá, por exemplo. Tá? Então nós temos aqui a chave pública. A chave pública, aqui nós estamos gerando um par, é o número 5 e o número 14, de modo que a gente vai usar nessa função matemática. Então reparem que o 2 aqui é a base, é o valor numérico, é a mensagem que eu estou encriptando, elevado à quinta potência, que é parte da chave pública, fazendo uma operação de mod 14, ou seja, pegando o resto da divisão deste número por 14. O resultado desta conta vai ser então o número 4 e esta é a mensagem cifrada. Então este número 4 é transmitido pela rede. Quando chega na outra ponta, nós temos a chave privada. Então reparem que a chave pública era o par 514 e a chave privada é o par 1114. Ao fazer a operação inversa, ou seja, eu pego a mensagem cifrada, elevo a 11 e eu aplico novamente a operação de mod 14, pegando o resto da divisão por 14, eu sou capaz de obter de volta o valor numérico 2, que é a minha mensagem de olá. Tá? E por que isso funciona? Isso funciona pelo seguinte motivo. No processo de encriptação, nós temos aqui o n, que é conhecido, ou seja, é o 2, elevado a x, que é parte da minha chave pública, que neste exemplo é o 5,
mod 14. Essa operação ela é fácil de ser feita para eu descobrir um valor. Agora, se um usuário mal intencionado pega isso, o que ele vai ter? Ele vai ter a chave pública, reparem, que é o 5 e o 14, que é o expoente aqui, e o número aqui da divisão. E ele vai ter a chave encriptada, que é o 4. Então, quando um usuário mal intencionado pegar esse dado, ele vai ter que, então, o X, chave pública, o Y, que veio da chave pública, e o resultado da encriptação. E aí eu pergunto para vocês, tendo essas informações, como que eu descubro qual foi a base utilizada? Então, essa é uma função que daqui para cá ela é fácil de ser feita, mas a volta dela, se eu não tenho esse valor aqui, ela é extremamente difícil. Tá? Então, por isso que essa técnica funciona. Então, se você não conhece essa base, que é exatamente o dado original, né, que é o que você quer descobrir, você descobrir qual era o dado original é difícil. Falando de maneira bastante simplificada, é isso. Vamos ver agora um pouco sobre essa geração de chaves público e privadas dentro do algoritmo RSA. E aí eu trouxe um trecho de um livro. Esse livro ele está referenciado no final para quem quiser dar uma olhada. Ele está disponível em PDF de maneira pública. E aí aqui eu gostaria de mostrar um pouco para vocês a importância dos números primos dentro da criptografia. Então reparem que nós temos aqui um algoritmo, a geração de chaves para o algoritmo RSA, né? Então vamos ver aqui como isso funciona. Cada entidade cria uma RSA Public Key e uma chave pública e uma chave correspondente privada. E o processo para geração dessas chaves está descrito aqui nos passos do algoritmo. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas o que eu quero chamar a atenção para vocês em alguns passos é o seguinte. Primeiro, você gera dois números grandes o suficientes, diferentes e primos, P e Q, cada um tendo aproximadamente o mesmo tamanho. Então a gente vai computar n, repare que n é p vezes q, ou seja, a multiplicação desses dois números, e aí que eu já vou chamar a atenção de vocês para o passo 5. Reparem que o passo 5 diz, a chave pública de A é n e e, ou seja, n já é o primeiro que eu estou obtendo aqui. Então parte da minha chave pública será o resultado da multiplicação desses dois números primos. E o e está descrito daqui a pouco. E aí nós temos aqui, se não me falha a memória, eu acho que esse é o φ, a letra grega φ, que é resultado de p menos 1 vezes q menos 1. Aí agora nós temos o próximo passo. Selecione um número inteiro e reparem que e é exatamente a outra parte da minha chave pública. Um e que seja contido no intervalo entre 1 e φ. Aí tem mais informações aqui sobre o máximo divisor comum entre eles e tal. Como eu disse, não vou ficar entrando muito em detalhes. Mas o que eu quero chamar a atenção é que a chave pública ela é formada por n e esses valores são obtidos a partir de dois números primos, grandes o suficiente. Né? E se a gente for analisar a chave privada que está aqui no algoritmo é D, e D também é obtida a partir limitada por φ, e φ, por sua vez, também foi gerada a partir desses números primos. Então reparem que nós temos dois números primos suficientemente grandes que compõem a base da geração do processo, tanto das chaves públicas quanto das chaves privadas. E é por isso que você já deve ter ouvido falar por aí que a descoberta de números primos cada vez maiores é um assunto bastante interessante do ponto de vista de criptografia. Mas, novamente, por que isso funciona? Isso funciona porque, reparem neste trechinho que eu obtive, este trecho eu obtive da Wikipedia. Vamos fazer uma leitura rápida aqui. Em teoria dos números, a fatorização de números inteiros é a decomposição, né, de um número no seu produto de números menores. Então a gente está fazendo a fatoração aí, na verdade. Falei fatorização, mas é a fatoração. Todo mundo já deve ter feito fatorização na escola. Fatoração na escola, aliás. A gente lê em inglês, tende a traduzir assim, né, como está lendo, a fatoração de números inteiros. Então, reparem, se esses fatores estão restritos a números primos, o processo é chamado de fatoração de números primos, né? Agora vejam que interessante. Quando os números são suficientemente grandes, não se conhece nenhum algoritmo que seja eficiente. Mas reparem que está aqui nenhum algoritmo quanto, né, de natureza quântica. E como sabemos, a computação quântica está se tornando cada vez mais realidade.
Então vejam que este processo ele é seguro porque não se conhece um processo eficiente que o reverta. Tá joia? Agora vejam que interessante o próximo slide. O algoritmo de Shor é um algoritmo que executa em tempo polinomial em computação quântica para a fatoração de números inteiros. Ele é capaz de resolver o problema, dado o inteiro n, encontre os seus números primos, né, os seus fatores primos, ou seja, que geraram aquele inteiro n. Foi inventado em 1994 pelo matemático americano Peter Shor. Então reparem que este processo de geração de chave pública privada, descrito no livro, ele é seguro, mas ele é seguro enquanto você não usa um computador quântico para poder quebrar. Porque se você tiver acesso a um computador quântico e ao algoritmo e a todas essas questões, este processo já não é mais seguro, né? E é por isso que a gente escuta falar tanto aí que a computação quântica está mudando e vai mudar muito ainda o mundo da criptografia, né? Então, vamos em frente. O próximo algoritmo que iremos falar é o algoritmo Diffie-Hellman. O algoritmo Diffie-Hellman é um algoritmo de chaves assimétricas usado para se obter uma chave privada em comum. Foi descrito publicamente em 1976 por Whitfield Diffie e Martin Hellman, mas novamente um algoritmo equivalente já havia sido descrito em 1969 por James Ellis, novamente Clifford Cox, o mesmo que apareceu no algoritmo anterior, e Malcolm J. Williamson, mantido em segredo também pelo governo britânico. Então, novamente, quando em 76 eles descobriram publicamente este algoritmo, o governo britânico foi e quebrou o sigilo dos seus documentos. O algoritmo Diffie-Hellman ele funciona da seguinte forma. Você imagina que você tem aqui dois usuários e cada usuário tem a sua chave privada, ou seja, a chave privada que só ele conhece. Esse tem uma chave privada A, esse tem uma chave privada B. Eles definem entre si dois valores numéricos P e G, e esses valores eles podem ser trocados num ambiente público, num ambiente não criptografado. Então não tem nenhum problema esses valores serem capturados por um atacante, por um usuário mal intencionado. Uma vez definidos esses valores em comum acordo entre eles, o usuário então vai gerar uma chave pública A, e a chave pública A vai ser gerada a partir desta operação. Ou seja, ele pega o valor G, eleva a A, que é a sua chave privada, calcula o mod, ou seja, o resto da divisão por P. O resultado dessa conta é uma chave pública A. O B aqui realiza o processo semelhante, né? G elevado a B, que é a sua chave privada, mod P, e gera uma chave pública B. Então eles trocam essas chaves públicas, também num ambiente não criptografado, não tem nenhum problema. Quando eles trocam essas chaves, eles realizam uma nova operação, onde eles fazem aqui. Então reparem que o A recebe a chave pública B e ele realiza a operação. A chave pública de B elevado a A, que é a sua chave privada, mod P. E o B realiza também essa conta. O A, a chave pública de A elevado a B, mod P. O curioso, o interessante aqui do ponto de vista matemático, é que essa sequência de contas, embora este não conheça a chave privada de B e este não conheça a chave privada de A, o resultado desses passos gera uma mesma chave S, um mesmo valor de chave em ambos os lados. Esta chave S, então, será a chave privada que eles utilizarão para encriptação dos seus dados. Tá? Então, este processo ele é bastante interessante porque ele permite que você, então, defina chaves privadas, a mesma chave privada de ambos os lados, tendo como meio um canal de comunicação não seguro, não encriptado. E, novamente, por que isso funciona? Isso funciona porque, se formos analisar aqui, reparem, nós temos agora, se isso cai em conhecimento público, um usuário mal intencionado ele teria acesso a P e G, e se formos analisar P e G, são parte aqui deste termo da fórmula, G está aqui e P está aqui. Então ele tem acesso a N e a Y, né? Mas um usuário mal intencionado ele não tem acesso a X, porque X aqui, que é o expoente, ele é exatamente a chave privada de B e a chave privada de A. Então, novamente, esta é uma conta que, nesse sentido, ela é fácil de ser feita, mas um usuário mal intencionado,
ele conseguiria ter acesso a N, a Y e ao resultado gerado, né? A C, correto? E reparem que o resultado gerado são as chaves públicas, o A e o B, respectivamente. Se eu tiver acesso a essas três informações, é muito difícil de eu descobrir o valor do expoente utilizado na conta. Isso tudo garantido pela operação de resto da divisão aqui. Então, é muito difícil eu descobrir exatamente este elemento, que é exatamente a chave privada dos respectivos A e B. Então, por isso, isso funciona, porque novamente é uma operação matemática que é fácil de ser feita num sentido, mas extremamente difícil de ser quebrada no sentido oposto. Então, chegamos aí às conclusões da nossa aula. Conforme citado na aula de hoje, algoritmos de chave simétrica são mais adequados à transmissão de grande quantidade de dados, mas precisam da existência prévia de uma mesma chave privada compartilhada entre os pares. Algoritmos de chaves assimétricas, chaves pública-privada, podem ser utilizados no estabelecimento prévio do canal seguro para que então as chaves privadas do algoritmo simétrico sejam estabelecidas. Algoritmos encriptados mais populares hoje fazem uso do TLS, Transport Layer Security, e aí você pode imaginar da seguinte maneira, uma maneira simplificada, mas bastante real disto tudo acontecer. Então reparem, num primeiro momento, pode-se estabelecer o par de chaves privadas através do algoritmo visto de Diffie-Hellman, que é um algoritmo assimétrico e que funciona em um meio não encriptado de maneira segura. Uma vez estabelecidas essas chaves, a gente pode usar o passo 2, ou seja, eu uso as chaves obtidas no passo 1 para realizar a encriptação dos dados através do algoritmo AES, que é um algoritmo simétrico e de melhor desempenho. Então agora você tem uma visão geral de como o processo funciona, por exemplo, na transmissão encriptada do HTTPS, onde no estabelecimento da conexão, né, no handshake da conexão, essas etapas acontecem internamente, ou de qualquer outro protocolo encriptado. Bem, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Apenas concluindo aqui, realmente eu não sou da área de criptografia, esse foi um assunto que eu procurei estudar bastante para poder ter condições de dar uma boa aula para vocês. E se alguma coisa não tiver ficado claro, ou se vocês tiverem alguma sugestão que possa melhorar o conteúdo da aula de hoje, por favor, fiquem à vontade para me encaminhar por comentário no próprio vídeo ou então por e-mail. O meu e-mail está exibido no primeiro slide de aula. Um abraço e até a nossa próxima aula.